Queridos amigos e amigas, um abraço em especial ao Centro Espírita Templo do Silêncio. Essa palestra estava agendada para ser pessoalmente, mas em função de tudo aquilo que tem ocorrido e a pandemia internacional, a epidemia internacional, pandemia, portanto, de caráter mundial, a qual estamos submetidos e pela qual todos nós estamos passando, nos impede de estar pessoalmente a fim de limitar as aglomerações e de evitá-las. É por essa razão que estamos aqui gravando e transmitindo essa palestra assim para vocês do canal Raciocínios Espíritas e para todos, especialmente para o pessoal do Centro Espírita Templo do Silêncio, casa muito querida, casa que conheço há muitos anos, desde lá do início do século XXI, né? Desde os anos 2000 inicialmente, né? Que eu conheço a casa e com cujos trabalhadores eu tenho uma simpatia, uma empatia, uma afinidade pelo trabalho da casa, portanto, muito querida. A Grécia Antiga é rica de uma história essa que nos fascina até hoje. Aquele povo, especialmente da civilização antiga, é rico de fatos, de fastos, de passagens especiais que tanto emocionaram, que tanto sensibilizaram e que tanto construíram, de certa forma, a cultura atual, que tem bases também gregas. A Grécia Antiga possui na sua história o século V, por exemplo, o século conhecido como século V de Péricles. Péricles foi um grande estadista, um grande político, porque naquela época a riqueza cultural, religiosa, filosófica era tão especial que até mesmo a gente tinha um político que era filósofo, como era o caso de Péricles, né? Era muito mais um filósofo, um amante da sabedoria, do que necessariamente um estadista que conduzia o povo com armas, com mão de ferro. A Grécia floresceu nessa época em cultura a mais variada, desde as manifestações dos grandes filósofos que preencheram e envolveram o pensamento grego de maneira geral, até, por exemplo, os grandes artistas, os grandes poetas, os grandes pensadores que ali também tiveram lugar. A Grécia teve por exemplo, Fídias, que ofereceu a sua arte genial à humanidade, que até hoje a sua produção nos fascina sobremaneira. E a Grécia nos ofereceu um cenário, portanto, rico de cultura, de sabedoria. A Grécia, na sua história maravilhosa, teve comédia, tragédia, mitologia, teve tanto saber que até hoje a gente bebe dele, para que a gente possa compreender o mundo e possa desenvolver raciocínios mais profundos sobre a existência. Não foi à toa que Freud, Lacan, Erich Fromm e os grandes pais da psicanálise beberam da mitologia grega, por exemplo, para entender o inconsciente humano e o psiquismo, a natureza da estrutura mental do ser humano. Mas a riqueza cultural da Grécia não para aí. Tem muito e muito mais e seria me alongar demais se eu ficasse aqui desdobrando os vários detalhes do tanto que essa cultura nos enriqueceu ao longo dos tempos. Quero destacar, no entanto, uma cidade que não é muito falada, a não ser citada aqui e acolá, mas que a gente não tem a ideia da importância dela na época, não apenas do ponto de vista simbólico, cultural, mas do ponto de vista também religioso e filosófico. Refiro-me à cidade de Delfos, considerada hoje um patrimônio da humanidade e que é local de grandes acontecimentos e de grandes momentos na cultura grega do passado. Delfos chegou a ser denominada, segundo alguns autores, como o umbigo de Deus. O umbigo de Deus. E por quê? Por causa de uma lenda antiga que remonta a Zeus, da tradição da mitologia, Zeus, que queria saber onde é que era o centro do mundo. Jogou duas águias em direção oposta e, segundo a tradição mitológica, claro, as águias voaram em direção oposta e se encontraram justamente numa região específica de Delfos, região que ficou conhecida como o umbigo do mundo. Aquele ponto médio que fez o encontro das duas águias
formou, portanto, uma cavidade oval que era chamada de ônfalo. Cavidade oval, que era o ponto de encontro das duas aves. Ao se chocarem, deu ali a junção de duas aves, deu, portanto, um círculo meio oval, que foi chamado de ônfalo. Ônfalo, em grego, significa umbigo. Então, a mitologia, portanto, e a tradição cultural atribuía a Delfos o centro religioso, e era no passado o centro religioso das grandes manifestações aí da Grécia. E por que era o centro religioso? Por causa aí de um templo. Conta a tradição mitológica que ali naquela região, ali onde havia o ponto central de todo o planeta, houve uma luta entre as tradições mitológicas, e as versões são as mais variadas. Há mais de uma versão para essa história. Mas, a grosso modo, de maneira sucinta, porque há muitos detalhes, mas eu estou resumindo bastante. Quem conhece a história vai saber que eu estou resumindo, estou simplificando. Mas, a grosso modo, houve uma luta entre o deus Apolo, que era filho de Zeus, e uma serpente, atribuída ao nome dessa serpente, Piton, ou Pythia. Essa serpente estabeleceu um diálogo, um embate. Essa batalha ficou clássica na tradição grega e foi atribuída a ela essa batalha entre Apolo e esse dragão. Alguns chamam também de uma mistura de dragão com serpente. Daí o termo Pythia, ou Piton, que significa serpente. E essa guerra, uma luta, e aí as variações, as versões as mais variadas, cada um com um detalhe a mais ou a menos, mas a grosso modo houve essa batalha, Apolo ganhou a batalha, e após ganhar a batalha, aquele local que a partir dali foi construído um templo, Apolo dominaria aquele local. Dominaria aquele local, porque antes, aquele dragão com mistura de serpente tinha o poder de prever o futuro, de induzir as pessoas e de orientar as pessoas em relação ao futuro, profetizando. A partir daí, Apolo passa a dominar. Uma versão diz que ele consultou Zeus, o pai, e o pai a princípio não, etc. Era a mãe, se colocou contra, mas finalmente ele conseguiu convencer o pai. Mas a verdade é que Apolo acaba dominando aquele local especificamente onde a cultura grega construiu um templo. Graças a essa tradição, graças a essa história mitológica, o povo grego concebia aquele templo como o templo de Apolo. Aquele local da cidade de Delfos foi construído um templo, e esse templo era chamado Templo de Apolo porque era dominado pelo Apolo. Como havia, segundo algumas tradições, há historiadores e estudiosos que questionam se realmente isso é real ou não, na localidade havia estruturas da superfície que eram abertas. Alguns atribuíam aquelas estruturas abertas como sendo o vestígio da luta entre Apolo e a serpente dragão. E havia a ideia de que gases saíam por ali e mulheres sacerdotisas, normalmente castas, puras, que eram encaminhadas ao sacerdócio dos templos e daquele templo específico, entravam em transe aspirando aqueles gases e, em estado alterado de consciência, falava pelos deuses, quase sempre o próprio Apolo. Eram, portanto, mensageiras de Apolo, as pitonisas. Pitonisas, portanto, herdeiras dessa tradição. Algumas outras tradições dizem que esses gases que elas inalavam eram os vestígios do corpo em apodrecimento do dragão serpente que previa o futuro. E graças a isso, elas, as pitonisas, ao aspirarem, reproduziam aquela habilidade do dragão serpente e transmitia as informações por autorização do deus Apolo, que agora dominava aquela região, especialmente o templo. Esse templo de Delfos, ficou conhecido também como Templo de Apolo, ou então Oráculo de Delfos. Na verdade, segundo alguns autores, o Oráculo de Delfos é a estrutura maior
E um local específico, onde há uma homenagem a Apolo, seria ali aquele local, um templo de Apolo. Ou seja, o templo de Apolo seria um local específico, especial, no coração do oráculo de Delfos, que seria, digamos assim, uma estrutura maior. Já outros consideram oráculo de Delfo e templo de Apolo sinônimo, que era aquela estrutura grande, dividida em vários compartimentos. Havia, portanto, várias salas, vários locais, e as pitonisas ali entravam em transe, segundo a tradição, aspirando esses gases e em estado de alterado de consciência, portanto, em estado psíquico paranormal, transmitindo informações. O oráculo de Delfos era tão famoso, mas era tão famoso que ficou conhecido no mundo inteiro e influenciou boa parte da tradição cultural a esse respeito. Não é à toa que na mitologia grega a gente tem o mito de Sófocles, de Édipo, e na própria história de Édipo a gente vai ver a alusão ao oráculo de Delfos, quando Édipo, inclusive, fala que antes de acontecer tudo o que aconteceu a respeito da tragédia da vida dele, antes de tudo aquilo que ocorreu, né, a tragédia da vida dele, ou seja, brigar sem saber com o próprio pai, porque não sabia que era o pai, matou o pai e acabou se casando com a mãe, sem saber que era a mãe Jocasta, e toda a tragédia que compõe mais tarde, digamos assim, um dos temas básicos da psicanálise freudiana, o complexo de Édipo, né? O amor do filho para com um dos pais e a disputa em relação a esses pais, que eu não vou entrar aqui no mérito e aprofundar, porque senão a gente vai se alongar demais, mas a verdade é que a tragédia de Sófocles e o próprio Sófocles chegou a ser influenciado pelo oráculo de Delfos, porque Delfos em determinado momento, melhor dizendo, Édipo, em determinado momento, ele se refere ao oráculo de Delfos, dizendo que foi ao oráculo de Delfos e Delfos, a pitonisa, profetizou tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Creso, o rei da Lídia, segundo Heródoto de Alicarnasso, historiador do povo grego que não era religioso, se referiu ao momento que Creso queria alguma informação espiritual, informação dos deuses, e mandou caravanas para vários locais conhecidos. E a caravana que chegou com as notícias e as informações do oráculo de Delfos foi a que mais surpreendeu e, ao mesmo tempo, confirmou a autenticidade do fenômeno espiritual por parte daquela informação espiritual que veio do oráculo de Delfos. Vários, portanto, foram os fatores de influência do oráculo de Delfos na cultura da época e na cultura futura. Personalidades como Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Alexandre o Grande da Macedônia, que passou ali e que conheceu o oráculo de Delfos, e outras personalidades. Historiadores escreveram sobre esse oráculo, como Plutarco, Heródoto de Alicarnasso já citado, Pausânias e o próprio Platão, discípulo de Sócrates. Aliás, nós vamos encontrar a influência do oráculo de Delfos na vida e na filosofia do pai, da filosofia universal, ou, se quiser assim, da filosofia do Ocidente. Sócrates, o grande nome da filosofia por excelência, é mestre de Platão e também de Aristóteles, segundo a tradição, teria mandado um discípulo seu, Querofante, para que Querofante fosse até o oráculo de Delfos, fosse até lá e entrevistasse a pitonisa em transe e colhesse algumas informações. E uma das perguntas mais célebres era: quem é o homem mais sábio de Atenas? Era a pergunta que Querofante fez. E a pitonisa em transe respondeu: Sócrates, o filósofo. Querofante também viu na entrada do templo de Apolo, no oráculo ali de Delfos, na entrada, alguns historiadores dizem que o oráculo de Delfos era subterrâneo, daí os gases, né? Entrava em subterrâneo e ali entrevistava as pitonisas, né? Mas Querofante vai ver na entrada do oráculo de Delfos uma inscrição que não se sabe até hoje a origem de quem recebeu isso, qual é a fonte. Possivelmente uma pitonisa daquela recebeu isso em transe espiritual e colocou ali: Gnote se auton, em grego, conhece-te a ti mesmo. E ao lado de conhece-te a ti mesmo, uma outra frase: nada em excesso. Que são duas frases que, em nosso ponto de vista, até se complementam. Nada em excesso, conhece-te a ti mesmo. Querofante leva todas essas informações para o pai da filosofia, Sócrates, que a princípio recusa a informação que ele era um homem mais sábio da Grécia. Recusa, acha que a informação não é verdadeira,
não aceita aquela informação, mas a partir daquela informação e daqueles elementos que o discípulo, que era a fonte, trouxe para Sócrates, ele vai ser profundamente influenciado por aquilo, por aquela experiência, afetado por aquilo, a ponto de, a partir daí, construir o grande edifício da sua filosofia, que foi repassado mais tarde pelo seu discípulo Platão, especialmente Platão, porque a partir daí ele começa a entrevistar as pessoas da sociedade grega, especialmente as pessoas consideradas mais sábias para colher as informações. Os diálogos são fantásticos, através da retórica, das proposituras que Sócrates apresenta e, no final da vida, diante dos juízes que o acusavam de, inclusive, que o condenaria mais tarde à pena de morte, Sócrates, na sua peça de defesa, porque o próprio cidadão que se defendia na época, na sua peça de defesa, no seu discurso memorável, entre outras coisas, vai dizer: há alguns anos, a pitonisa do oráculo de Delfos respondeu que o homem mais sábio da Grécia era Sócrates, e eu não achei que a informação era verdadeira. Não acreditei naquela informação. Mas depois de um tempo entrevistando pessoas, conhecendo pessoas e dialogando com os homens mais sábios considerados da Grécia, eu chego à conclusão que ela tem razão. Porque eu, Sócrates, sou o único que tem consciência da própria ignorância. Sou eu, Sócrates, o único homem que sabe que não sabe. Daí ficou a famosa frase, só sei que nada sei, atribuída a Sócrates. E, a partir daí, é que ele apresenta a ideia de que nada sabe. Na verdade, depois daquela experiência, antes mesmo de morrer, a filosofia de Sócrates vai ser muito afetada por aquilo. E aquela gnótice auton vai ser atribuída, e até hoje alguns atribuem, o conhece-te a ti mesmo a ele. Na verdade, não era dele, mas ele incorporou a filosofia dele, genial, aliás, e produziu, propagandeou, divulgou a ideia do conhece-te a ti mesmo. Em vários discursos anotados por Platão, Sócrates enfatiza a necessidade do indivíduo se conhecer, porque somente conhecendo a si mesmo o indivíduo pode descobrir e conhecer o universo. Porque ele examina as coisas de fora a partir dos dados e das referências que ele tenha. Ninguém pode conhecer o mundo exterior se não conhece aqueles elementos interiormente. Daí, por isso que é muito fácil localizar as coisas ruins, porque são aquelas que a gente tem como referência dentro de nós. Por isso que, humanamente dizendo, eu costumo dizer que é muito difícil ver o bem. Porque quase sempre a gente vê sempre o bem com desconfiança. Tem alguma coisa por detrás. A gente sempre vê o lado negativo das coisas e das pessoas, porque ainda é a sombra que predomina em nós, e aí a gente joga para fora naquilo que a psicologia chama de projeção da sombra nos outros e nas coisas e nas pessoas, aquilo que mais predomina em mim, porque eu examino o mundo exterior a partir da bagagem e das referências que eu tenho interiormente. Eu sempre olho as coisas a partir de lentes específicas que eu carrego. É por essa razão que ele falava, Sócrates no discurso, só sei que nada sei. O só sei que nada sei não é achar que é ignorante ou fingir que é ignorante a respeito de algo que não se é ignorante. O só sei que nada sei é entender que por mais que eu saiba, tem muita coisa que eu não sei. Se eu sei muito uma coisa, compare aquilo que você sabe muito uma coisa com aquilo que você não sabe. Sempre o que você não sabe é muito maior do que o que você sabe. Se você sabe muito a respeito, sei lá, de medicina, certamente você não sabe muita coisa de física quântica, de matemática financeira, de psicologia, de antropologia, de sociologia, de biologia molecular, de física nuclear. Olha quanta coisa você não sabe em comparação a uma área que você sabe. E mesmo nessa área, se você for ver, quanta coisa que você não sabe dessa área que você acha que sabe. Então, se você for examinar a quantidade de coisas que a gente sabe comparado com aquilo que a gente não sabe, tem muito mais coisas que a gente não sabe do que coisas que a gente sabe. Essa é a ideia. Por isso que o sábio, como Sócrates, ao saber muito, ele tinha consciência do quanto ele ainda não sabia. O autoconhecimento é isso, parte disso, porque é uma abertura. Aquele que acha que sabe demais, ele se fecha. E não aprende mais, e não cresce mais. E aquele que tem consciência do que não sabe, o sábio ele tem dúvidas muito mais do que certeza, o ignorante é que acha que sabe tudo e que fecha tudo. E graças a isso, a essa disposição de aprender mais, é uma abertura para cada vez mais conhecer, para cada vez mais aprender, para cada vez mais também se conhecer.
O só sei que nada sei de Sócrates é também a ideia de que eu preciso estar aberto para poder conhecer, mas, sobretudo, me conhecer. O autoconhecimento é um processo de desenvolvimento interior. O autoconhecimento é um processo que diz respeito à reflexão. E a nossa sociedade não está acostumada à reflexão. O autoconhecimento tem a ver com foco. E nossa sociedade não está acostumada com foco. Sabe por que muitos de nós não nos conhecemos? Porque a gente não está habituado a concentrar. Para conhecer informações, a gente pode até estar disperso, apesar de ser mais difícil, mas a gente pode até fazer uma leitura e estar disperso com outras coisas. A gente pode até, na internet, no computador, conhecer um monte de coisa, ao mesmo tempo abrir várias janelas e pesquisar muitas coisas ao mesmo tempo. Mas autoconhecimento precisa de foco. Eu não consigo me autoconhecer, me conhecer a mim mesmo, com muitas coisas ao mesmo tempo, disperso, porque autoconhecimento, para o indivíduo realmente se conhecer, ele precisa ter foco em relação a ele mesmo. Ele precisa, portanto, esse autocentramento. Por isso que a frase conhece-te a ti mesmo, alguns até questionam essa frase do ponto de vista da correção do português, né? Porque conhece-te a ti mesmo tem um pleonasmo, né? Um pleonasmo, uma redundância, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Como se pudesse conhece-te outra coisa. Não, se é conhece-te, já é si mesmo. Mas eu acho que a colocação é perfeita. Poderia ser conhece a ti mesmo, tirando conhece-te, né? Porque é redundante. Mas eu acho que o conhece-te a ti mesmo é bastante emblemático, é bastante característico. Eu acho que é para enfatizar mesmo a ideia de que você deve conhecer-se, ego, mas a si mesmo, mundo interior, né? Conhecer a si mesmo a partir de você mesmo, porque eu só posso conhecer a mim mesmo a partir de mim mesmo. Sempre eu preciso usar eu mesmo para conhecer a mim mesmo. Eu posso até através do outro me conhecer, e isso é essencial. O outro me ajuda a me conhecer, o outro me constitui também, porque a partir das relações, o outro também se constitui uma espécie de espelho, onde eu vejo semelhanças e eu vejo diferenças. As semelhanças com as quais eu me identifico e as diferenças, a partir das diferenças eu sei o que há em mim, a partir daquilo que eu percebo que não há em mim. Daí, as relações com as outras pessoas são também essenciais para eu me conhecer. Mas autoconhecimento precisa de foco. Precisa que eu pare e faça um hiperfoco em mim mesmo. E isso que é o mais difícil na nossa sociedade atual. As bases de todas as psicoterapias, todas as psicologias têm como base a ideia do autoconhecimento. A ideia de que nós precisamos nos conhecer a nós mesmos. Toda a base de todas as psicoterapias, mesmo aquelas psicoterapias mais pontuais, mais específicas, mais, digamos assim, mais pontuais mesmo, né? Aquelas psicoterapias mais que focam, por exemplo, em uma demanda bem pontual, ou seja, eu tenho medo de entrar no elevador, aí o psicólogo vai trabalhando com a pessoa para a pessoa entrar no elevador e a pessoa vencer aquele medo específico, né? Ou seja, não é uma demanda abrangente, a pessoa vai para o terapeuta para se entender, ou para entender a relação com os pais, ou entender porque tem uma depressão, que é uma coisa mais abrangente, mais existencial, mas uma coisa com foco. Mesmo essas terapias que tem um foco, né, que a pessoa vai fazendo exercício, aprender a dirigir, né, ou vencer o medo de dirigir e assim por diante, mesmo essas psicoterapias, quando o indivíduo começa a se trabalhar na terapia, ele começa a conhecer parte dele mesmo. Ele começa a entender melhor os medos. Ele começa a saber mais sobre o seu modo de funcionar. Portanto, é comum a qualquer psicoterapia o indivíduo saber mais sobre ele mesmo. E saber mais sobre si pode ser até doloroso, pode até doer às vezes, pode até dar mal-estar, pode ser até desconfortável, e é muitas vezes. Mas como diz o espírito Joana de Ângeles, é um parto. Todo parto, especialmente o parto natural, pode gerar dor. As contrações do bebê geram dor, mas o parto gera vida. O autoconhecimento é um parto de luz. Daí Sócrates falava da maiêutica, né? Parto das ideias, né? Ele dizia que a sua doutrina, a sua filosofia era baseada na maiêutica, parto das ideias, em homenagem à sua mãe,
que era parteira, né? Fenastra, se eu não me engano, né? O nome dela, Fenarastra, se não me engano. E o autoconhecimento, portanto, é esse parto doloroso. Saber sobre si, apesar de doloroso, é sempre melhor do que não saber. Porque quando eu não sei sobre mim mesmo, eu acabo sofrendo muito mais. Quando eu nego o que eu sou, ou nego algum aspecto de mim, esses aspectos acabam aparecendo na minha vida em forma de aborrecimento. Quando eu nego a mim mesmo, quando eu nego as características que eu tenho, quando essas características aparecem no dia a dia, eu me incomodo com elas. Aí eu me implico com as pessoas, eu atrito com os outros, eu me invoco com o próximo. Por quê? Porque são conteúdos meus que eu estou jogando nos outros. Se eu não procuro conhecer a mim mesmo, quase sempre eu acabo batendo cabeça no dia a dia com essas questões que eu não procuro olhar. As questões que eu não procuro olhar aparecem sujeiras que eu coloco embaixo do tapete. Eu vou colocando, uma hora a sujeira sai. As questões emocionais, as questões comportamentais minhas, os meus traços de personalidade, os meus temperamentos, se eu não olho para mim mesmo, se eu não avalio, eu acabo ficando despejando nas outras pessoas, despejando nos outros. E por isso os sentimentos são boas pistas para eu entender como é que eu estou. Lao Tse, o filósofo chinês, pensador chinês, costumava dizer o seguinte, ele dizia que ele sonhou com uma borboleta, que ele era um homem no sonho, e que ele dormiu, e quando acordou no sonho, ele acordou com uma borboleta voando. E ao acordar, ele perguntou, eu sou um homem que estou sonhando, eu sou uma borboleta que estou sonhando que sou homem, ou sou um homem que está sonhando que é uma borboleta? Ou seja, Lao Tse está falando sobre essa natureza de si mesmo. Está falando em torno da... qual é o meu modo de funcionar? Como é que eu funciono especificamente? Porque autoconhecimento envolve várias dimensões. Várias dimensões. Muita gente acha que autoconhecimento é uma coisa simples. Não é. Minha relação com o dinheiro, como é que é? Isso é autoconhecimento. Qual é que é a minha relação com a alimentação, com comida? Isso é autoconhecimento. Como é que eu me relaciono com as pessoas? Hábitos materiais, hábitos sociais, hábitos morais, hábitos domésticos, hábitos espirituais. Então, tem a ver com tudo isso. Os sentimentos sempre são pistas. Se eu fico sempre enciumado com uma pessoa, aquilo é uma boa pista para mim. Eu preciso avaliar. O que é que esse ciúme quer dizer para mim? O que é que esse ciúme quer apontar? O que é que esse incômodo quer dizer para mim? Qual é a mensagem desses sentimentos? Esses sentimentos quer dizer o quê? Quer me chamar a atenção para quê? Esse ciúme, qual é o motivo dele? Qual é a fragilidade que eu tenho que me faz ficar com ciúmes? Isso é, com o controle fantasioso, ilusório a respeito do desejo do outro. E quando eu falo aqui desejo, eu estou falando numa linguagem psicanalítica mais abrangente. Desejo aqui não é apenas desejo sexual não, tá? Porque o ciúme pode ser de amizade, né? O desejo do outro no sentido do desejo afetivo, desejo simbólico, né? Qual é o meu interesse? Se eu invejo alguém, o que é que essa inveja quer dizer para mim? São sempre boas pistas os sentimentos que eu tenho. O que é que essa inveja quer falar comigo? Quer dizer o quê? Por quê? Porque a inveja tem a ver com tristeza em relação ao sucesso alheio, né? Então, por que eu sofro com essa inveja? Porque os sentimentos negativos são pistas. O Espiritismo vai também abordar o autoconhecimento. Antes mesmo das psicologias, das psicanálises, o Espiritismo vem dizer que o autoconhecimento é a chave para o desenvolvimento pessoal. Como diz Santo Agostinho, é a chave para o progresso individual. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta às entidades angelicais: qual é o meio prático mais eficaz para o homem combater as suas más tendências, vencer as suas más inclinações, ser melhor e feliz nessa vida e ser feliz depois da morte? E os espíritos respondem assim: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. O sábio é Sócrates. A frase não era de Sócrates, como a gente falou aqui na história, mas Sócrates incorporou essa frase para a sua filosofia e divulgou e ficou associada ao nome dele. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec vai dizer, mas o difícil é justamente fazer isso, se conhecer. Como é que eu faço para me conhecer? Porque ele queria um método ou meio prático mais eficaz. Ou seja, Kardec está colocando que há outros meios, ele está admitindo que há muitos meios, mas ele quer o meio prático, ou seja, o meio que tem uma aplicabilidade, que seja possível colocar em prática,
né? E mais eficaz, ou seja, um meio objetivo e que tem eficiência. E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Kardec então volta à pergunta e diz: o difícil é se conhecer, como fazê-lo? E aí o Espírito Santo Agostinho dá uma resposta. Merece considerar que Agostinho na Terra foi um dos grandes exemplos de autoanálise e de mudança interior. Ele era rebelde, era temperamental, ele teve uma vida dissoluta até que mudou de vida e se transformou no vulto que a gente conhece. E ele responde dizendo: fazei o que eu fazia quando estava na Terra. Ao final de cada dia eu fazia um exame de consciência, passava em revista os equívocos que eu havia feito no dia e também os acertos que eu havia feito no dia, para que no dia seguinte eu pudesse corrigir os erros e também melhorar e ampliar os acertos. Isso me proporcionou avançar muito na minha última existência. O autoconhecimento, aí ele diz, é a chave para o progresso individual. E se tiverdes dúvidas, saia de si mesmo e pergunte a si mesmo: como é que eu avaliaria o que eu estou fazendo? Se outra pessoa estivesse fazendo, como é que eu enxergaria? E isso lhe dará um termômetro, porque se for ruim nos outros, não pode ser bom em você. E vice-versa. Então, Santo Agostinho coloca de maneira especial a autoanálise e a avaliação psicológica, psicoterapêutica das psicoterapias atual, a necessidade de uma reflexão, a necessidade de mundo interior, de vida interior, porque quem tem vida interior não sente solidão de maneira geral, é claro, a não ser alguns quadros psíquicos de alteração, mas quem tem vida interior sente presenças interiores, não estou falando presenças mediúnicas, não. Quem tem vida interior tem uma espécie de bem-estar, de satisfação, não é isento de problemas, mas tem uma espécie de bem-estar, de satisfação emocional, interior. Quem tem vida interior tem uma vida que se enriquece e que não tem necessidade de brigar por uma vida exterior. Quem está sempre querendo fazer barulho para fora, aparecer, ostentar, exibir, gritar, é sinal de que algo não vai bem por dentro. Se eu tenho necessidade de publicizar demais aquilo que é óbvio, se eu tenho necessidade de gritar que eu sou muito feliz, alguma coisa está ali sendo revelado. Como se diz em psicanálise, se eu excessivamente estou querendo afirmar alguma coisa, o que é que eu estou escondendo? O que é que eu quero esconder com aquilo que eu falo? Porque eu posso falar sem falar, o silêncio pode ser uma fala minha, eu posso fazer silêncio para esconder alguma coisa, mas eu estou revelando outra. E eu posso estar, ao revelar uma coisa falando, escondendo outra coisa. O que é que eu quero esconder quando eu afirmo demais em redes sociais, em todos os lugares, que eu sou muito feliz? Ora, se eu sou feliz, eu sou feliz. Eu não preciso estar gritando, não preciso estar mostrando. Qual é a necessidade que eu tenho de mostrar como se o outro estivesse interessado na minha felicidade? A minha felicidade é de interesse meu. Claro, um amigo, uma pessoa pode ficar feliz e vibrar com a felicidade do outro. Mas qual é a necessidade de ficar a esmo divulgando isso? O que é que eu quero mostrar? E por que eu quero mostrar isso para o outro? Então, uma felicidade que precisa se mostrar, será que é tão feliz assim? Essa é a questão. Uma felicidade que precisa que o outro aplauda e confirme, é realmente uma felicidade? Porque a felicidade é um bem-estar. Se eu sou feliz, eu não preciso estar ostentando, estar publicizando. E assim com outras coisas. Então, autoconhecimento vai me dar a medida certa de mim mesmo. Vai poder eu fazer a viagem interior para me identificar. E quem tem vida interior é mais forte, porque é menos afetado pelos acontecimentos externos. Quem tem vida interior consegue padecer de melhor bem-estar em saúde mental, em saúde interior. Quem tem vida interior consegue se melhorar, tem instrumentos e repertórios melhor para se melhorar. Por quê? O objetivo maior do espiritismo é a mudança do indivíduo. É o melhoramento dele, com ele mesmo e com os outros. Esse é o objetivo maior. Só que o único caminho para fazer isso é autoconhecimento. O objetivo do espiritismo não é autoconhecimento. É a reforma. Mas não se faz reforma sem autoconhecimento. Essa é a ideia. Por isso que o autoconhecimento é a chave para o progresso. E isso quer dizer também que o autoconhecimento é uma parte do progresso. Eu preciso me conhecer. E depois que eu me conheço, eu preciso colocar em prática isso. Mas sem me conhecer, o que é que eu vou colocar em prática? Sem eu poder me conhecer, o que é que eu vou colocar em prática? Se eu não sei
os meus potenciais, o que é que eu vou exercitar? O que é que eu vou desenvolver? O que é que eu vou estimular? Se eu não conheço os meus defeitos, as minhas deficiências que precisam ser corrigidas, como é que eu vou corrigi-las? Se eu nem sei, se eu nem tenho noção, se eu nem tenho consciência. Então, o autoconhecimento é o mapa. O caminho quem faz somos nós. O autoconhecimento vai dizer que tudo aquilo que nos incomoda faz ressonância em questões nossas pessoais, em imperfeições, em inclinações mal direcionadas ou mal educadas. Como se diz em psicologia ou psicoterapia, bateu, doeu, leva que é teu. A pessoa pode até ter sido grosseira com você, pode até ter lhe magoado, pode até ter sido muito agressiva mesmo e inadequada. Mas se você ficou ressentido demais, bateu, doeu, leva que é teu. Tem algo em você que se incomodou. Né? Porque o autoconhecimento nos dá essa força de não ser tão assim afetado. Autoconhecimento, meus amigos, é liberdade. Porque eu não fico preso aos meus conflitos, às minhas paixões, eu não fico preso aos meus problemas mal resolvidos e fico jogando, atirando, despejando no outro. Despejando no outro. O autoconhecimento vai me dar mais liberdade interior. Há uma história que eu já contei várias vezes de um homem que ia todo dia na banca de jornal. Naquela época das bancas de jornal, não tinha aparelho de celular, tablet, e ele chegava lá e comprava o seu jornal. E o sujeito que atendia ele, o dono da banca, era tão mal-humorado, e ele sempre bom dia, etc., sempre cordial, educado, gentil. O sujeito era tão grosseiro que chegava a dar o jornal assim, jogando no chão. E ele dava o dinheiro, etc., pegava o dinheiro, jogava no chão. Até que alguém vendo isso, perguntou, fulano, escuta, ele sempre lhe trata assim? Disse sempre. Ah, não, e você todo dia vem aqui comprar jornal na mão dele? Eu disse, sim, venho. Eu moro aqui perto, essa é a banca mais perto, já me acostumei, muito bem. Mas eu não estou entendendo, porque assim, esse homem lhe trata dessa forma e você continua vindo aqui, continua pagando o jornal, pegando e tratando ele bem. Claro, eu não permito que ele mude a minha vida. Ele não vai modificar a minha forma de ser. Eu vou vir aqui tanto e tratar ele tão bem, e tratar ele tão educadamente, que ele vai se cansar e uma hora ele muda. Mas não sou eu que vai mudar. Porque eu não permito que ele mude a minha vida com a grosseria dele. A grosseria é dele. Faz mal a ele. Vai adoecer. Vai ficar mal. Está mal consigo mesmo. Porque todo aquele que fica tratando mal os outros é porque não está bem consigo. Todo aquele que cultiva raiva ou ódio é porque se odeia inconscientemente. Então, meus amigos, veja que história fantástica que diz isso. Gandhi vai dizer algo parecido. Ele dizia o seguinte, quando alguém chega aqui e diz, você é um santo, eu não fico santo só porque a pessoa está dizendo. E quando alguém chega aqui e diz, você é um hipócrita, um miserável, eu também não sou aquilo que a pessoa diz. Porque eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Eu sou o que eu sou e eu sou aquilo que eu conheço do que eu sou. Então, se alguém chega aqui e me ofende, eu deixo a ofensa com outra pessoa. Porque eu não permito que ninguém controle a minha vida. Porque se alguém me ofender e eu ficar ofendido, é porque aquela pessoa está conseguindo me afetar, está conseguindo me controlar, está conseguindo me manipular. Autoconhecimento, portanto, é liberdade. Liberdade interior. Aliás, a única liberdade plena é a liberdade interior. Porque as liberdades exteriores têm sempre limites sociais, materiais, econômicos, políticos, físicos. Sempre há limitações. Para concluir, eu lembro de uma história que está na internet, é reputada como real, é real, tudo indica que seja real. Uma bailarina famosa europeia viaja para a Rússia, é candidata a ser bailarina profissional e participa de uma espécie de competição de balé, de avaliação, no balé Bolshoi, famoso balé Bolshoi. E os jurados estão à frente dela, monstros sagrados do balé. E ela dança maravilhosamente bem, se esforça ao máximo. E quando acaba, um dos jurados que aborda ela dizem as palavras que mais doeram e que marcaram a vida dela para sempre. Disseram coisas, ele disse coisas que deixou ela totalmente desorganizada. Disse para ela que ela não tinha habilidade para ser bailarina, que ela procurasse avaliar se ela realmente queria aquela carreira, porque tudo indica que ela não tinha físico, não tinha estrutura. As bailarinas têm que ter certos tipos físicos que são mais favoráveis. E começou a dizer para ela, eu acho que você deveria ir para o crochê, deveria ir para o corte e costura, talvez você se dê bem, seja sucedida, mas bailarina, nunca. Nesta vida, minha filha, você não tem jeito, não tem condição, não tem habilidade. Ela abandonou
a promissora carreira, a possibilidade de ser bailarina profissional. Depois de uma avaliação dessa, ela saiu. Ficou profundamente transtornada um tempo, mas o que ela gostava era balé e se tornou mais tarde uma professora de balé, abriu uma escola de balé, mas não pôde se tornar aquela bailarina profissional com carreira internacional que ela tanto quis. Aquelas palavras, aquele discurso daquele homem, ela lembrava de cor, palavra por palavra, que ele fez. Nunca esqueceria aquilo. Ficaria marcado na cabeça dela. Ela dormia e sonhava com aquilo. E um dia, com algumas alunas de balé, ela foi à Rússia e se apresentou em teatro. E em uma das cadeiras ali na frente estava o mesmo sujeito, já envelhecido, um senhor de idade. Aquele jurado, que era um crítico de arte e um especialista em balé, conhecido. Ela então se aproximou dele, sentou do lado dele, né, no anfiteatro, e começou a conversar com ele. E disse: o senhor se lembra de mim? Ele disse: minha filha, não, são muitas bailarinas, muitas mulheres. Você é a professora que acompanha essas crianças e essas adolescentes, essas jovens? Sim, a gente está se apresentando aqui. Você realmente não lembra de mim? Não, minha filha, não lembro. São muitas pessoas do meio de balé. Mas eu não esqueço do Senhor. Você não sabe como as suas palavras marcaram a minha vida. Eu nunca me esqueci de tudo aquilo que você me disse. Eu abandonei a carreira. Abandonei os sonhos que eu tinha de ser bailarina profissional. E só sou professora de balé porque eu gosto tanto do balé que não pude me separar e me afastar do balé. Mas você destruiu a minha vida com aquelas palavras. Aquela sua avaliação, eu sonho com ela. Eu conservo ela na minha cabeça. Ele olhou para ela e disse: minha filha. Ela disse: o Senhor realmente acha isso de mim? Eu realmente não tinha condição de ser realmente bailarina profissional? Ele disse: minha filha, eu acho que você realmente não tinha condição. Sabe por quê? Eu vou lhe contar uma coisa. Eu fazia isso com toda menina. Toda bailarina que passava pela competição e que avaliava, eu tinha o papel de fazer isso. De criticá-la, de dizer que ela não tinha jeito, de dizer que ela não tinha perfil. Eu fazia isso com todas as pessoas. E por isso que eu fiz isso com você. Mas, minha filha, se você desistiu da sua carreira por uma opinião de uma pessoa, é porque realmente você não tinha condição de levar adiante, porque você não carregava o ideal forte. Porque se você carregasse, você ouviria a minha opinião, você ficaria talvez transtornada, mas você não desistiria do seu ideal, da sua aspiração, da sua ambição de bailarina. Ora, essa história pode ser avaliada de vários aspectos, de várias formas, pode ser refletida de inúmeras formas, mas não há como negar que essa história fala de autoconhecimento. Se ela se conhecesse, se ela tivesse feito uma autoavaliação profunda a respeito dela, a respeito do que ela queria, do que realmente ela desejava, das aspirações dela e até da habilidade que ela tinha de balé, apesar de ser uma autoridade, apesar de ser um jurado, aquilo, a opinião de uma pessoa só, não poderia ser suficiente para desmoronar tudo aquilo que ela desejava. Talvez ela não desejasse tanto assim. Porque se a opinião de uma pessoa é mais importante do que a própria vontade e o próprio talento, a própria inclinação que os sentimentos, que o coração bate, é porque, de repente, ela ou não tinha o desejo, o ideal, ou se tinha o desejo ideal, não conhecia ainda a si mesma. Autoconhecimento, portanto, é isso. E por isso Jesus estabeleceu que o reino de Deus está dentro de vós. Precisa ser acessado, precisa ser penetrado. E se está dentro, precisa ser conhecido. Autoconhecimento é vida interior. E por isso, viajar para dentro é o caminho para ser feliz e para ser pleno. Muito obrigado, muita paz.